Marco, bem-vindo. Pessoal, bem-vindos. Temos aqui mais uma rúbrica com o Marco Meireles. Correu muito bem a primeira, fantástico. Abordámos as questões mais direcionadas com a liderança. Hoje vamos navegar aqui no mundo da motivação, que também é um mundo super interessante para podermos explorar, especialmente aqui no relacionamento com o mercado empresarial e aquilo que é aqui o nosso foco, que é o mundo das startups e não só, o mundo do trabalho em geral, não é? Marco, bem-vindo. Obrigado. Welcome to Startup Sintra. Bom, para lançarmos aqui este conceito, se calhar começávamos por enquadrar, na verdade, o que é a motivação, não é? O que é que faz com que, por exemplo, alguém que consiga ganhar um jogo ou ganhar uma corrida, por vezes tenha um ar triste, e alguém que fica em último lugar na prova dos 100 metros dos Jogos Olímpicos celebra como se fosse que tivesse ganho a primeira medalha, não é? Porquê que nós, na tua opinião, porquê que há estas diferenças de maneiras de reagir e de fatores intrínsecos para esses acontecimentos? Exatamente. Motivação, por definição, de uma forma muito simples, é um impulso interno que leva à ação. Não é só apenas um estado, é um estado que nos faz fazer qualquer coisa. E isso está muito relacionado com uma expectativa do próprio, que é bastante diferente de um objetivo definido por alguém. E quando nós temos uma expectativa, e mais frequentemente de curto prazo, nós conseguimos colocar-nos num estado, e o estado está muito relacionado com o nosso sistema endócrino, com a adaptação que o nosso corpo faz a alguma coisa que quer ou que necessita, e coloca-se num estado propício a fazer algo. E age, seja no que for, seja para correr, seja para ter uma performance superior num jogo qualquer, seja na sua organização, seja até na sua vida social ou até mesmo pessoal. Agora, muito importante quando nós falamos de motivação é perceber que é mesmo um estado e que o nosso cérebro se desenvolveu para se adaptar à experiência. A experiência exige alguma coisa e de uma forma mais ou menos consciente ele adapta-se. Por exemplo, nós não temos que conscientemente nos adaptar ao nível da temperatura, ao nível da respiração, não é necessário, mas é o nosso sistema endócrino que acaba por adaptar-nos a essa experiência. Agora, quando nós criamos uma expectativa, no período evolutivo, víamos um animal para caçar e de repente nós adaptávamos. Muita dopamina, que é normalmente o que é associado à motivação, mas também outros químicos que colocavam-te num estado ideal para teres uma performance superior para aquilo acontecer. Desempenho. Exatamente. Vou conseguir ativar. Fantástico. Olha, é um facto que muitas vezes a nossa motivação tem uma curta duração, ou seja, aquilo que nos motiva a um determinado momento, depois não nos motiva tanto, ou os fatores que nos levaram a ter essa motivação rapidamente desaparecem, não é? Nesta tua experiência também de trabalho com equipas e nestas áreas de formação de liderança e de motivação das pessoas, o que é que tu notas que são os erros mais comuns na forma como nós organizamos e motivamos as equipas? Bom, aqui há logo outro princípio que é nosso, que é intrinsecamente humano, é biológico, que está relacionado com aquilo que te capta a atenção. Aquilo que te capta a atenção, obviamente tu vais estar muito mais focado, e só há 4 coisas que captam a atenção: movimento, intensidade, novidade ou relevância. Muitas das vezes há novidade e nós ficamos com a atenção lá, mas isso acontece nas empresas, acontece na vida pessoal, nas relações, acontece noutro tipo de situações. É novo, nós temos a atenção, mas se não houver uma evolução, deixa de ser novo e a nossa atenção passa para outra coisa qualquer. E muitas das vezes, na esmagadora maioria das vezes, é isso que acontece nas organizações. Nós queremos muito aquele emprego. Acontece muito, por exemplo, eu fazer este tipo de perguntas, até mais nos meus cursos abertos, dizer, bom, como é que estão a correr as coisas? Já estou há numa data de anos aqui, não estou assim com muita vontade. Já não estou muito motivado, é sempre a mesma coisa, uma tarefa básica ou repetitiva. Mas eu pergunto, mas olha, quando te ligaram dos recursos humanos
a dizer, olha, parabéns, foste selecionado, ficaste feliz ou disseste, não, vou ficar desmotivado quando for para esta empresa? Ah, não, foi espetacular. Então, o que é que aconteceu entretanto? Certo. O que aconteceu entretanto é que, e atenção, isto não é só responsabilidade das organizações, é da responsabilidade das organizações e também a nossa própria responsabilidade, é que permitimos que determinadas condições não se verificassem, que são fundamentais para nós. Primeiro, aquelas condições que captam a atenção, continua a ser relevante ou não. Mas eu também tenho que fazer um esforço, tenho que entender até que ponto eu posso, entre aspas, gerir o meu trabalho para impactar. Eu não tenho que estar à espera de reconhecimento, mas de alguma forma eu tenho que perceber que o meu trabalho tem impacto e tentar evoluir, e aí é um pouquinho também da responsabilidade das organizações, tentar evoluir para estar continuamente a fazer coisas um pouquinho diferentes para a minha atenção se manter lá. Essa é uma questão interessante. No período evolutivo nós tínhamos uma necessidade, tínhamos necessidade de sobrevivência e naturalmente estávamos motivados. Tínhamos que caçar, tínhamos que andar à procura de lugares seguros e esta motivação intrínseca de passar os genes. Muito simples, não havia grande, mas funcionava bem. Os objetivos eram claros, bem definidos e o corpo pede, não é? Pede, ponto, não há hipótese. Nós não podemos fugir a isso, ou não podemos fugir a isso. Com a industrialização e com a necessidade de dar grandes impulsos à produção, então criou-se um novo tipo de... Um novo sistema, não é? Um novo tipo de motivação, um sistema que acabava, e estamos a falar sempre de funções bastante tarefas básicas, não é? Que eram muito repetitivas, em que se as pessoas fizessem mais, ou até a condição era diferente, se fizeres isto, tens aquilo. Não é? Se fizeres isto, então tens o prémio no fim do mês. E as pessoas, como eram tarefas muito básicas, mas tinham um comportamento que não fosse adequado, havia, este no fundo é a cenoura, havia o pau, ou seja, e então havia uma punição. Feedback positivo, feedback negativo. Exatamente, havia uma punição para alguém que não cumprisse com aquilo que estava estabelecido. No entanto, é muito importante também nós trazermos isto à luz do que acontece hoje em dia, e acontece bastante. Alguém que é repreendido, por exemplo, por chegar atrasado, imaginemos, ao trabalho, repreendido em frente de toda a equipa. É óbvio que esse comportamento de chegar atrasado, provavelmente ele vai inibi-lo, vai começar a estar mais atento. Mas também temos que entender que isso depois tem um grande impacto a nível do próprio compromisso emocional com a organização. Portanto, muitas das vezes, e o que acontecia, e atenção, eu falo na altura da industrialização, mas este ainda é o sistema dominante nos dias que correm. Tal e qual. Agora, muito interessante é que, para dar um impulso à produção, criou-se esse sistema. Se fizeres isto, então tens aquilo, ou se fazes mal, então eu vou-te castigar, vou-te punir. Mas há uma das experiências mais interessantes que foram feitas ao nível da motivação, por incrível que pareça, foi feita num infantário. Porque, lá está, as crianças são altamente curiosas. Utilizam tudo de boca, mãos, para tentar participar mais, para aprender mais sobre o mundo. E os investigadores que quiseram ou que fizeram essa experiência estavam a tentar perceber, mas espera lá, mas o ser humano necessita do pau e da cenoura para se mexer ou é intrinsecamente motivado? E basicamente a experiência era muito simples. Era 2 grupos de miúdos e os 2 grupos tinham que fazer desenhos. Só que um dos grupos disseram assim: tu fazes um desenho e nós damos-te um certificado em como tu fizeste um desenho. E o outro grupo apenas disseram: faz o desenho. Eles lá fizeram, o grupo recebeu o certificado em como fez o desenho e então repetiram a experiência com os 2 grupos. E disseram assim: amigos, vamos fazer outro desenho, só que agora não há certificado. O grupo que recebeu o certificado não desenhou. Isto significa o quê? Que, na verdade, nós
seres humanos somos intrinsecamente motivados. Mas aprendemos a motivar-nos extrinsecamente. E a motivação extrínseca destrói a nossa motivação intrínseca. De repente, vamos atrás das cenouras e tentamos fugir do pau, quando na realidade aquilo que os miúdos têm, aquela curiosidade, aquela vontade de estabelecer, de criar, de fazer puzzles. Por exemplo, uma outra experiência também muito interessante com macacos, também partindo do pressuposto que eles não são minimamente motivados. Portanto, eles puseram lá, não são motivados intrinsecamente, puseram uns puzzles e não os incentivaram com nada. Só que os macacos, intrinsecamente e por diversão e por fun, começaram a concluir os puzzles sem qualquer tipo de motivação extra ou de recompensa. Isto é um pouco um equívoco, e hoje em dia já há obviamente algumas correntes. Uma corrente mais específica que linka a motivação ao próprio compromisso emocional, ou engagement. O que é que me faz estar ligado a esta organização? Porque há em alguns aspectos, esta recompensa, e há pouco estávamos a falar sobre isso, esta recompensa retira performance, inibe a performance, estressa as pessoas. Foram feitas várias investigações nesse sentido, vários estudos, em que quanto mais alta é a fasquia, menos performance tu tens. Porque começas a inibir. E o que é que acontece também em relação às recompensas extrínsecas, que também está demonstrado, que é, se a solução do teu trabalho, ou seja, se a tua tarefa é complexa, especialmente se exige criatividade, a recompensa condicional, se fizeres isto então tens aquilo, não funciona, porque tu ficas muito mais inibido e não consegues ter uma visão ampla do problema. Há um problema muito giro que foi feito, que é o problema da vela, provavelmente já ouviste falar, uma experiência que foi feita inúmeras vezes, que é, basicamente tu tens que encontrar uma solução periférica, que não é direta. Diz assim, tens aqui uma vela e tens que a colar na parede, e tem lá uns elementozinhos, uns pionés e não sei o quê. E a esmagadora maioria das pessoas, com a pressão de colarem a vela na parede, então diretamente agarram na vela e começam a queimar para ver se a vela fica. Porquê? Porque querem, quanto mais rápido eles fizerem aquilo, mais dinheiro recebem. Claro. Aqueles que não receberam qualquer tipo de incentivo, olharam para aquilo, brincaram um pouco, tiraram os pionés da caixa e perceberam, olha, afinal está aqui uma caixa, podemos pôr aqui a vela e colá-la na parede. Portanto, hoje em dia, a solução, o caminho é outro tipo de motivação. É partir do pressuposto que as pessoas são motivadas intrinsecamente e temos que lhes dar condições, e podemos falar um pouco sobre isto, quais são as condições que elas necessitam para perseguir continuamente aquele propósito. Mas deixa-me concordar discordando. Em que sentido? Eu não acredito que todos nós funcionemos com base em motivação intrínseca. E dando um paralelismo muito simples, mesmo nos atletas de alta performance, alta competição, vamos dar exemplos de jogadores de futebol, porque é que há jogadores que apenas desempenham a alto nível quando estão associados, ou quando jogam perante o seu público, jogos importantes, ou quando os prémios são elevados, versus jogadores que, independentemente do campo, independentemente do adversário, o seu comportamento e a sua maneira o seu desempenho é uma constante, muito mais consistente e com menos variações, por vezes também com menos picos de genialidade, mas com um nível de desempenho muito alto e muito mais consistente. Porque, na minha perspectiva, em termos daquilo que é a motivação individual, e agora não falando do que é o condicionamento da liderança para a motivação, há uma divisão clara entre a motivação individual daqueles que o fazem numa perspectiva de competição, numa perspectiva de agressão, numa perspectiva de adversário,
Certo. Orientados mais para a tarefa, para o conflito, Sim. e uma lógica mais de uma motivação orientada para a competência interna, ok? Que vê o seu desempenho e eventualmente, caso esteja em situação de oposição, como uma cooperação, ok? Um sistema de cooperação em que ele é meu adversário, mas não é meu inimigo. Exatamente. E apenas serve para aqui uma interação social, eu evoluir em termos de competência para me sobrepor à competência dele, mas sem uma lógica de agressividade, de conflito, de competição. E o que acontece é que há claramente também, eventualmente por formação, claro, mas há claramente pessoas, eu diria que todos temos os dois, mas somos predominantemente um dos lados. E podemos evoluir com o tempo, começar de uma maneira e com o tempo passarmos para outra. E aí sim a liderança tem um papel fundamental, que era o que tu estavas a transmitir, e muito bem. A única questão é que eu acho que essencialmente nós não somos todos motivados intrinsecamente de raiz. Eventualmente seríamos numa lógica de infância e depois fomos mudando com o tempo. Mas eu acredito que há muito naturalmente, e eu conheço um caso muito específico, que é a minha filha. Que automaticamente a partir de 1 ano e pouco de idade ela demonstrava comportamentos altamente complexos. Em que sentido é que isto é importante na definição do que é exatamente na lógica de o que é que estimula cada uma das pessoas e numa autoanálise daquilo que é a motivação para mim e de como é que eu me posso sentir ou não motivado para o meu desempenho. O que acontece muitas vezes nestes casos concretos é que quando tu tens uma lógica, como tu disseste, de motivação basicamente através de reforços extrínsecos, não é? Status, reconhecimento externo, dinheiro, prémios, dinheiro, o que acontece é que esses efeitos são de curta duração, normalmente. E o que penso que falámos até disto outra vez, que é tu fechas uma venda de 1000 euros, a próxima venda de 1000 euros já não é tão interessante. A primeira é o espetáculo, é uma excitação total. A segunda já começa a perder interesse e tu de repente estás a ter um bom desempenho, mas não estás a ter, porque o teu foco está nesse reconhecimento e nesse resultado final, na tal cenoura. E o desenvolvimento dessa motivação por fatores intrínsecos, seja por melhoria de competências, não é? Por autossatisfação do prazer de ter realizado, independentemente do resultado, okay? É uma máquina oleada que permite um constante pedalar em um estado de motivação mais, diria eu, mais honesto, mais constante, que te permite, independentemente do teu desempenho, tu estás muito mais tranquilo, não teres oscilações emocionais de estado de comparação, de ansiedade, porque é demasiado desafiante, e tu estás muito mais confortável porque confias no teu processo e muito menos naquilo que é o desempenho. E estás tranquilo se tiveres um mau desempenho a seguir, porque tu estás a confiar naquilo que é os fatores motivacionais internos que te levaram até ali e que tu vais querer continuar a desempenhar, independentemente de tu vires a ser uma superstar e atingir resultados extraordinários ou seres uma pessoa, porque o teu grau de satisfação vem pelo facto de tu desempenhares e melhorares as tuas competências e não pelo resultado que atingiste, porque tu não controlas esse resultado. Exatamente. Há alguém que está a participar no jogo também que não és tu, portanto tu não controlas isso, tu só podes controlar essa tua parte de determinação. Penso que falámos isto outra vez, que era, um pouquinho, sim. Porque o que acontece muito nos jovens atletas que atingem desempenhos muito altos, muito novos, muito focados em resultados, acontece que eles depois, se por alguma razão deixam de ter essa evolução ou deixam de ter esse protagonismo e são ultrapassados por outros com fatores de motivação mais intrínsecos, mais constantes, falta-lhes depois essa base de motivação para perceber, boa, ele está a ter um bom desempenho, parabéns, estás a fazer algo extraordinário e eu vou-me sentir ainda mais motivado para também evoluir e ter mais competências e mostrar que eu também consigo evoluir e atingir esse sucesso. E normalmente o que acontece é que, como o foco da motivação está errado, eles acabam por fazer o quê? Normalmente desistem, abandonam.
não querem E mais sofrem muito. e vão tentar, exato, e que causa uma dor, não é? E vão tentar outra coisa qualquer porque ali sentem que já não têm essa... Portanto, nesta perspectiva eu acredito que a motivação, claramente por fatores intrínsecos, como disseste, é o fator fundamental, mas acredito que há muitos de nós, todos nós, se calhar em algumas fases da vida, mas predominantemente, temos que fazer essa autoanálise e perceber exatamente, eventualmente, o que é que está errado para esse fator que tu estás a dizer que já que atuam há uns anos, isto já não me motiva. Exatamente, não é? Exatamente. Até porque aí estamos a responsabilizar, se calhar em demasia, até as pessoas que nos dão feedback. Assim, como agora a coisa estabilizou, a valorizar mais agora já não estou. E na verdade há um jogo que também é nosso. A motivação, o compromisso também depende de nós. Tu há pouco disseste muito bem, tudo o que é, se nós olharmos como em layers, em níveis, as recompensas extrínsecas, se formos honestos, estão fora do nosso alcance. O que é que está ao nosso alcance? A aprendizagem, os hábitos, o estado emocional, são coisas que nós podemos trabalhar continuamente. E a partir daí, de uma forma indireta, nós vamos, à partida, conseguir uma série de coisas extrínsecas. Agora, o que nós estamos a fazer e o que as organizações estão a fazer de mal é isto mesmo, colocam logo a recompensa extrínseca como se fosse o objetivo direto, e não é. Só que as organizações não estão a ter trabalho, nem querem ter o trabalho para desmultiplicar as tarefas dos colaboradores e definirem que tipo de comportamentos é que eles devem ter. E esses sim são os verdadeiros objetivos. Porque de repente, se me colocam-me logo um objetivo que eu não faço ideia quantas pessoas entram nas organizações, não faço ideia se aquilo é possível ou não. E está bom. Mas se na verdade, no início, começam a trabalhar muito, porque é normal, não têm competência, não conhecem a empresa, começam a trabalhar imenso e começam a ver que não se estão a aproximar, mas estão a fazer um trabalho incrível ao nível da base do iceberg, estão a desenvolver, estão a aprender, estão a mudar hábitos, estão a mudar o mindset, mas isso não se vê. Claro. Para a organização, o que se vê é, está lá o resultado ou não está o resultado. E depois perdem pessoas incríveis que fizeram a esmagadora maioria do treino naquela empresa, mas não chegaram a chegar ao topo do iceberg, e vão para outras empresas e depois fazem história. Claro. Agora, e durante esse caminho tem uma sensação de frustração porque não atingiram esse objetivo. Intensa, e depois associam isso à organização, ficam com uma bad vibe em relação à organização. Estas pessoas não me reconheceram, e algumas até ficam com falta de autoconfiança, dizer, eu não tenho jeito. Quando não tem nada a ver com isso. Nós falámos na nossa última conversa, abordámos, penso eu, de um prisma muito correto este fenómeno. Tem a ver com mindset, finito ou infinito. Não é? Que é, quem tem um mindset finito vê a vida como um jogo de soma zero, ou ganhas ou perdes. Mas tu, quando tens esse mindset, sofres muito mais do que desfrutas. Porque na realidade, a tua preocupação, imagina que é um jogo de soma zero, estamos aqui a competir em alguma coisa, o meu mindset não é ser incrível, o meu único mindset é derrotar-te. E se eu te puder diminuir, mesmo que eu não esteja assim tão bem, empurrar-te para baixo, para mim está bom, porque o que eu quero é ganhar. Quando alguém que tem um mindset diferente, infinito, de longo prazo, em que percebeu que a vida não é para ganhar, a vida é para viver, tem muito mais momentos de satisfação, porque está continuamente focado em quê? Na sua aprendizagem, em desenvolver-se, em melhorar, em fazer arte. Por exemplo, há atletas, não é? Que se focam no jogo, e há atletas que querem fazer arte no treino. O treino é que é o principal da sua atividade, depois o jogo é uma consequência natural. Assim como ao dinheiro, como ao status, como à reputação. Isso são consequências. Não é o foco. Quantas pessoas, João, nós conhecemos que tiveram ascensões interessantes
mas chegaram a um ponto e por alguma razão caíram porque as pessoas não estavam com eles ou porque a empresa começou a ter maus resultados, essencialmente porque são altamente focados e aproveitam as oportunidades todas, mas esqueceram-se de desfrutar do caminho e aprender pelo caminho. E quando chegam lá estão altamente preparados e quando chegam lá sabem que estão novamente num caminho de aprendizagem. O eterno aprendiz normalmente não é apanhado na curva. Quem é apanhado na curva é aquele que já sabe tudo. Exato. Olha, mas fazendo aqui um paralelismo também interessante, em termos de, eu creio que isso também tem muito a ver, este boom que existe em termos de startups, especialmente na área tecnológica, que são as que se adequam mais a este conceito versus o corporate, eu acho que tem muito a ver com estas lógicas, não é? Portanto, tu quando entras a motivação que tu tens ao participar numa startup tem mais a ver com causas, o porquê do que tu estás a fazer, do que propriamente com resultados. Claro que há ali uma ambição futura de que isto vai ser de certa maneira gigante, eu vou acabar por ter ali um dividendo, mas chuta lá para a frente, o foco agora é mudar o mundo, criar aqui uma autossatisfação interna, estamos a produzir algo, não tanto por uma métrica trimestral de bolsa, mas numa lógica muito mais de como é que eu posso fazer algo diferenciador que seja essa autorrealização. A motivação normalmente dos trabalhadores dentro de projetos destes que estão numa fase inicial é muito superior, mas eles também têm um desafio depois, que é quando eles deixam de ser a startup e começam já a ser uma empresa eventualmente já cotada em bolsa numa fase final, mas pronto, mesmo ali já numa transição em que eles já se tornam grandes, tu sentes na mesma isso acontecer. Quer dizer, é muito difícil tu manteres aquele espírito inicial e aquela motivação, porque também a liderança depois muda. Como é que tu sentes isso nos contactos que tu fazes? Não, isso é muito interessante, porque lá está, nós temos o empreendedor, alguém que tem uma ideia, que está a implementar, tem uma altíssima motivação, um impulso para a ação. Nós vemos empreendedores numa fase inicial quase a não dormirem e completamente apaixonados por o que estão a fazer, porque querem, como tu disseste, e muito bem, mudar o mundo. A dificuldade acontece quando eles já têm pessoas melhores do que eles a fazerem o trabalho e têm que assumir uma posição diferente, que é de liderança. E isso exige, novamente, primeiro liderança exige algo que é, eu assumo isto, eu assumo esta missão, que é uma missão extremamente nobre, mas não é para todos. É para quem realmente se quer responsabilizar pelas pessoas, quem realmente se quer sacrificar pelas pessoas. Nós vemos os líderes, não é? Os alfas, por exemplo, nas alcateias, no reino animal, são os primeiros a sacrificarem-se pela sua tribo. Há uma emboscada, são eles os mais propensos para agir para que a sua tribo consiga sobreviver. Portanto, e isto exige, em primeiro lugar, uma reflexão. Ok, criei uma startup, fizemos aqui uma coisa linda, qual é que é o meu papel? Quero continuar a ser um técnico ou então vou assumir a liderança, mas não posso fazer as coisas da mesma maneira? Porque se eu fizer as coisas da mesma maneira, eu estou a competir com as minhas pessoas, porque eu também venho dali, de fazer as coisas. E nenhuma equipa quer que o seu líder esteja a competir com eles. No fundo, quer que o seu líder lhes dê a direção e os suporte no caminho, lhes dê confiança. Isto é muito interessante, porque para além da causa, não é? A causa, há a equipa que está a trabalhar com o empreendedor, vamos mudar o mundo, vai ser uma loucura, mas há mais dois aspectos que são críticos para ser tão motivante tu abrires a tua própria empresa. Um tem a ver com a autodeterminação, que é fundamental para esta motivação, que hoje em dia eu acredito que deve ser implementada em todas as organizações, mas numa startup é fácil, que é o meu tempo, são as minhas coisas e eu giro da forma que eu me senti melhor para ter mais resultados, mas eu tenho esta legitimidade. Ter legitimidade é crítica para a motivação. Já há algumas organizações mais tradicionais que já estão a flexibilizar muitas coisas às pessoas e, por outro lado, tem a ver com a busca da perfeição. A busca da perfeição é crítica para a motivação. Quando eu tenho um produto ou
um serviço que eu quero implementar, eu estou continuamente à procura. Estou a ver como é que os outros estão a fazer, quero melhorá-lo. Isso é craft, é como o oleiro. Claro. O oleiro não está a pensar no jarro 10 que vai fazer, ele está ali com aquele jarro e está a fazer o melhor que ele pode fazer, e às tantas não tem que fazer 50, mas faz aquele, é tão espetacular que ele coloca na vitrine e as pessoas olham para o jarro e compram logo. E isto é o mindset do empreendedor, e nas organizações mais tradicionais, infelizmente, e por um problema unicamente de liderança, as pessoas que entram não têm acesso a isto. Têm acesso a coisas, a rotinas pré-estabelecidas, pré-definidas, é assim ou te encaixas ou então a coisa não vai acontecer, e neste momento é por isso que já fala-se muitíssimo de engagement, do compromisso emocional, e nós temos, e tu obviamente estás muito dentro disto, as tecnológicas, porque por uma questão muito específica de haver falta de recursos, de talento, evoluíram muito a esse nível. Falamos, por exemplo, dos unicórnios, as OutSystems, as Talkdesks desta vida, têm programas incríveis para as suas pessoas. Essa preocupação. Uma preocupação. Lá está, se vem uma outra organização e dá mais 30%, à esmagadora maioria das pessoas que trabalham nessas organizações, as pessoas não saem. Não saem porque existe mesmo uma preocupação. E essa preocupação é uma estratégia e que tem, obviamente, rostos dentro da organização para a executarem. Portanto, isso é logo o princípio que há uma filosofia de retenção de talento. Mas a retenção de talento, já se percebeu, não está apenas relacionada, e longe disso, com a recompensa extrínseca. Não. Legitimidade, autonomia, que isto mesmo, que mudança, como é que nós estamos a mudar o mundo, não é? Como é que nós estamos a evoluir, que impacto é que tem o meu trabalho, e o que impacto tem o meu trabalho é reconhecimento. Não sei se tens a noção, na maior parte, em muitas organizações, as tarefas, as funções, os profissionais, é como se estivessem a jogar, imagina, isto é metafórico, jogar bowling. Tem a bolinha, não é, na mão, vão a lançar a bola, mas depois põem uma cortina nos pinos. Eles lançam a bola e ficam ali à espera. O que é que aconteceu? E isto é altamente desmotivante, nós não termos noção no momento do impacto daquilo que nós estamos a fazer. E obviamente, se nós não temos noção do impacto, vamos acomodando. Todos os anos, se calhar alguém senta-se connosco, o nosso chefe, e vem dizer, bom, neste último ano, só que nós não funcionamos assim. Nós funcionamos com feedback específico e imediato. Nós não mudamos nem melhoramos de outra maneira. Portanto, isso é altamente desmotivante. Eu ter uma appraisal de 6 em 6 meses, ou do ano a ano, ou anual, que me vem dizer coisas que eu já fiz há um ano atrás. Eu tipo, sei lá, eu já... Mas sabes que esse tema é importantíssimo, porque relacionar os fatores, partindo de uma base individual, cada um de nós tem o tal padrão de intrínseco, extrínseco, mais virado para a cooperação, mais virado para a competição, de motivação, não é? E depois aí está associado muito do teu caminho, e como é que tu te mexes, e como é que tu te continuas todos os dias a sentir satisfeito ou não pelo que tu tens para fazer, não é? Mas depois há um relacionamento muito importante, que é o teu relacionamento entre tu, indivíduo, dentro da organização, e aquele que te lidera, seja no departamento, seja a nível geral, seja a nível do país, seja o que for, não é? Exatamente. Basicamente a tua motivação leva-te a fazer um determinado esforço, um desempenho, não é? Para teres uma realização de uma realização do qual virá algum tipo de prémio, não no sentido de dinheiro, no prémio no sentido de reward, no sentido de resultado, não é? Sim, e do qual depois tu estás satisfeito com esse ciclo ou não. Basicamente relaciona-se muito nesta lógica. Eu estou motivado, faço um determinado esforço, um determinado desempenho, tenho um determinado feedback, prémio, reward e fico satisfeito ou não. E neste relacionamento com o líder, com a liderança, a minha motivação também sofre impacto, não é? E depois agir, perceber como é que isto funciona diferente em termos de comparação entre
homens e mulheres, entre pessoas mais novas e pessoas mais velhas, porque cada uma depois reage também. E aquela questão da motivação, a liderança, não, temos que ser igual para todos, não há cá diferenciação, que é para não haver aqui uns mais beneficiados ou privilegiados porque estão cá há mais tempo ou não sei o quê. Isto tem que ser igual para todos. É um erro comum. É um erro muito comum na forma como a liderança aborda o relacionamento e depois tem impacto na motivação, porque as pessoas não são iguais e tu, aos 30 anos, a tua motivação é uma, aos 60 anos, dentro da mesma organização, a tua motivação requer outras condições, não é? Eu creio que a divisão, eu lembro-me de ler um trabalho acerca disto, creio que a divisão tinha a ver em termos do que era o impacto da liderança área social, o impacto social de suporte que o líder dava, a componente de treino-aprendizagem e depois a componente de feedback. E é giro porque na parte da preocupação cultural, social, de apoio, estrutura, curiosamente eram os homens mais velhos que demonstravam que tinham mais essa preocupação, em que para se sentirem motivados necessitavam de um líder que tivesse em conta também o apoio numa lógica de social. O que é que isto quer dizer? Preocupação pelo indivíduo, preocupação pela positividade dentro do grupo, o bem-estar do ambiente para que se possa produzir. Era mais relevante nos homens mais velhos do que nas mulheres e nos mais novos homens e mulheres. E depois a nível de treinamento, a nível de competência de transmissão, também, mais uma vez, a liderança focada em definição de objetivos claros, muito bem identificado a função, o comportamento esperado e o enquadramento dentro do grupo daquele tipo de participação e o estilo de liderança, ok? Mais democrático, mais autocrático. Neste caso também os homens mais velhos, em relação aos mais novos e às mulheres, preferiam um estilo de liderança autocrática, as mulheres preferiam um estilo de liderança mais democrática, assim como os mais novos, apesar de serem os que mais se preocupavam com haver o suporte social e ter um bom ambiente, também são os que diziam que preferiam uma liderança mais assertiva, mais autocrática, especialmente em momentos de crise, de stress, ok? Porque era a que mais facilmente motivava e que tinha melhor contributo para a motivação. E depois o feedback, por último, ou seja, um feedback em que a equidade do feedback, a distribuição do feedback, portanto, não ser um feedback único e exclusivo para a estrela da companhia, para o resultado positivo, mas um loop de feedback muito mais curto e muito mais focado em comportamentos intrínsecos do que extrínsecos, não é? Os reforços intrínsecos do que extrínsecos e numa competência geral, ou seja, distribuído pelo grupo e não apenas ou seja, vai do tratador da relva ao homem que marcou o golo, em termos de comparação com a equipa, mas portanto valorizando. Há um episódio muito giro do Mourinho, creio que foi no primeiro ano do Chelsea, quando ganharam o campeonato, que ele, posso estar enganado, mas creio que foi assim mais ou menos, deu a medalha de primeiro lugar, ou a medalha da taça que eles ganharam ao tratador do relvado, como símbolo de que era tão importante ou mais do que qualquer um dos outros elementos do grupo. E estes são os fatores diferentes que jogam na motivação, pelo impacto que a liderança depois tem neste relacionamento. E é giro ver como funcionamos todos de maneira diferente, não é? Não somos todos iguais. A liderança não deve de ter essa assunção de que tratamento igual para todos. Não mesmo. Até porque, né, esse conceito de tratamento igual para todos, mas nós vamos ver na realidade nunca o tratamento é igual para todos. Há sempre um ou dois que se destacam por uma razão ou por outra, ou porque têm mais relação, ou porque são mais da confiança. E acaba por ser interessante aquilo que tu disseste em relação aos homens mais velhos, não é? Que eles necessitam, por um lado, de maior autocracia em momentos de crise, mas também são muito preocupados com a proteção do grupo. E quando nós falamos em competição, cooperação, e tanto em equipas ao nível do desporto, mas também nas organizações, nós queremos que a equipa compita com outra equipa. Não queremos que a equipa compita entre si. E o que nós estamos a ver hoje em dia é que há muita competência interna e aqui... Competição interna. Competição interna, isso mesmo.
Nós aqui, essa competição interna é derivada apenas dos comportamentos do líder. Porque se o líder não dá segurança e confiança a todas as pessoas, elas começam a ficar ansiosas. Ao começarem a ficar ansiosas, aumentam os níveis de cortisol. Os níveis de cortisol, o cortisol é claramente um químico de sobrevivência. Então eu vou sobreviver. Se eu não estou seguro aqui, eu vou ter que arranjar maneira de sobressair. E para sobressair, se eu for um jogador finito, eu vou apontar o dedo aos meus colegas. E é por isso que nós vemos tanto isso nas organizações. E esse é um facto que acontece apenas por causa do comportamento da liderança. Muitas outras coisas são importantes também para o engagement. Falaste daqui de algumas que são muito interessantes. A relação com o manager é fundamental. Há uma única métrica que é altamente objetiva e que se chama tempo. Independentemente do nível de desenvolvimento de cada elemento da equipa, pode haver um rookie que está a aprender, alguém que já é extremamente sénior, eu não posso dedicar o meu tempo de formas diferentes a cada um deles. Sob pena, porque essa é uma métrica altamente objetiva. Se eu todos os dias falar 3 horas com a mesma pessoa, é óbvio que o grupo se vai ressentir. Então o que é que eu tenho que fazer? Aqui eu tenho que ter uma grande equidade. Há um rookie que precisa de mim, então eu vou ajudá-lo. Há alguém que não precisa de mim, então eu vou ter uma conversa com ele sobre outra coisa qualquer. Mas todo o grupo tem que ter noção de que eu me dedico de igual forma, em termos de investimento de tempo, a todas as pessoas. Certo. Isso é absolutamente fundamental. A relação com o manager é algo mesmo muito importante. Outra coisa que está estudada e que é muito interessante também está relacionada com o facto das pessoas que têm um amigo no trabalho são muito mais engajadas com a empresa. E isto, nós podemos pensar, mas isto não é da responsabilidade da liderança. Eu sou tentado a discordar, porque se eu, enquanto líder, promover eventos interessantes em que as pessoas possam partilhar coisas não só profissionais, mas também pessoais, eu vou aproximar as minhas pessoas. E se eu começar a ter relações mais positivas com os meus colegas, eu faço muito menos snooze de manhã quando o meu despertador toca. Claro. Eu digo, mas sabes, deixa-me intervir aqui, porque há aqui uma coisa importante que eu queria partilhar contigo. Eu sinto que o impacto é muito maior quando alguém, ou seja, o impacto negativo na motivação que um membro, muitas vezes novo, entra no grupo e esse impacto que essa pessoa tem, por vezes, negativamente, é muito mais intenso e espalha-se muito mais do que quando alguém entra e tem um impacto, ou entra dentro do ritmo. Sim. Parece que não... Ou então, se calhar, é porque o padrão está bom e nós notamos quando ele deixa de estar, se calhar é mais por aí, sim, não é? Mas é muito notório quando alguém entra e consegue mudar o comportamento dos outros, não é? É uma coisa que parece que o foco, a atenção, a maneira de estar muda e de repente há uma mudança de mindset. Há uma mudança de mindset. Como é que a liderança gera este tipo de... Tem que gerir com feedback imediato e específico, ou seja, e com coragem. Que é algo que, lá está, uma competência que não se aprende, nós vamos ter que desenvolver. Algo já se nasce com coragem, desenvolvemos com coragem, ou temos que nos desenvolver nesse aspecto. E muitas vezes está relacionado também com o estado emocional. Se eu estiver bem emocionalmente, eu tenho mais coragem e tenho mais propensão de ser mais ativo no feedback que eu dou. Se eu estiver num mau estado emocional, eu tendo a reservar, porque até tenho receio, se eu der feedback eu vou estourar. E nós sabemos, se nós rebentamos, se nós estouramos, nós sabemos que o compromisso da pessoa vai baixar. Claro. E nós temos um comportamento que não é adequado e baixa novamente. Portanto, isto resolve-se ou tenta-se resolver sempre com feedback imediato e específico. Sempre direcionado ao comportamento, porque tudo o que causa mal-estar são comportamentos. Podem ser palavras, podem ser atitudes, mas são comportamentos, não têm a ver com a pessoa. E o erro também que se mete muito é identificar logo a pessoa como a causa de... Não, imagina, até pode ser uma pessoa que tem um altíssimo potencial, mas tem muito maus hábitos.
e que entra no grupo e começa a destabilizar o grupo por uma série de razões. Porque esteve numa empresa em que realmente eles tinham que competir uns com os outros e vem com este mindset e então começa a competir com uma equipa que está a cooperar, porque a realidade é, se os níveis de cortisol estiverem baixos e as pessoas estiverem protegidas pelo seu líder, elas cooperam automaticamente. Vamos pensar, nós já falámos sobre isso também, vamos falar sobre no período evolutivo, as pequenas tribos, eles tinham que cooperar uns com os outros, mas estavam altamente protegidas por aquele líder daquela tribo. Nós temos uma nação, está em guerra com outra, se eles estiverem bem orientados, as pessoas cooperam imenso porque têm uma causa maior. Tem uma causa maior que é sobreviver. Por exemplo, isso aconteceu por exemplo, no Vietnã, em termos de baixas, né, os vietnamitas tiveram muitíssimo mais baixas que os norte-americanos, mas ganharam. Ganharam, ou seja, porquê que ganharam? Porque não desistiram. Porque eles, no limite, estavam a defender o que era deles. Estavam dispostos a tudo. E tu, quando estás disposto a tudo, é impossível, não há hipótese. Podem vir os marcianos, os extraterrestres, não há hipótese. Marco, grande momento, muito obrigado também. Se quiserem acompanhar Emoção e Razão com o Marco Meireles, temos mais vídeos aí a sair. Subscrevam o nosso canal. Até breve.